Bom, quero falar para vocês hoje sobre consciência. O que é consciência? Qual que é a estrutura da consciência? Como a consciência funciona? E qual a função dela? Para que serve a consciência? Consciência é algo muito interessante, porque é um sistema autônomo. Do mesmo jeito como o seu cérebro funciona autonomamente para muitas coisas, por exemplo, você não está pensando agora, inspira, expira, inspira, você está respirando autonomamente. A consciência também é um sistema autônomo, mas de julgamento e de grande interferência no nosso estado de ciência. Bom, o nosso cérebro é muito guloso e ele encurta as coisas, e eu vou fazer um pequeno exercício com vocês agora, que é o seguinte: eu vou colocar uma palavra e você precisa falar qual cor está escrita essa palavra. Não precisa ligar o seu microfone. Pode fazer mentalmente ou aí, falando em voz alta, não precisa ligar o microfone, tá bom? Então, ao aparecer a palavra, você não vai ler a palavra. Você vai falar que cor que está escrita a palavra. Você conseguiu falar que era azul ou você não conseguiu? Você só conseguiu falar a palavra como ela está escrita, amarelo. Então, eu quero que você diga qual cor está a palavra e não o que está escrito nela. Vamos tentar de novo? Mais uma vez. Você está conseguindo? Não é para falar o nome da palavra, mas que cor que essa palavra está escrita. Qual a cor dela? Ok? Por exemplo, agora vai ser... Isso. Conseguiu? Nosso cérebro dá um bug, né? É mais fácil a gente falar o que está escrito do que falar a cor que está escrita a palavra. Para confundir, a gente faz assim. Coloca uma cor diferente do que está escrito. Você está conseguindo? A última chance. Olha só. Muito bem. A lógica é que a grande maioria de nós tenhamos dificuldade de falar a cor. O nosso cérebro prefere ler o que está escrito, que é o nosso hábito, é o nosso costume. Nós não estamos acostumados, né, a falar a cor do que está escrito. A gente prefere ler o que está escrito. Agora, o que é consciência? Consciência não é um ser dentro de nós. Não é, assim, um outro indivíduo. É um sistema autônomo, mas não é outro indivíduo. Consciência também não é seres fora da nossa mente que ficam soprando mensagenzinhas. A consciência, na verdade, é uma função do nosso cérebro. Lá no córtex frontal, onde fica a maioria dos nossos pensamentos, nós temos esse companheiro, esse sistema autônomo chamado consciência, que significa também saber junto, né? Acompanhar o que a gente está pensando, o que a gente fez e trazer um julgamento para isso. É uma percepção íntima da alma e também é uma voz secreta da nossa alma. Uma percepção que a gente tem do que está acontecendo, da vida, e uma voz que a gente ouve na nossa mente, na nossa alma. A consciência, ela nos acusa, falando, você não fez o que era certo. Ou nos defende. Muito bem, parabéns. Você fez do jeitinho que deveria. A consciência também pode nos dar paz, aquela tranquilidade de pôr a cabeça no travesseiro e saber que fez tudo direitinho, ou pode nos atormentar, nos deixar inseguro. Quantas vezes alguém voltou lá atrás para desfazer algo errado que tinha feito, porque ficou atormentado por sua consciência. Bom, a consciência, ela nos aprova ou nos desaprova. A consciência é um mecanismo do nosso cérebro autônomo que é composto por duas coisas. Eu gosto de dividir a nossa consciência em duas coisas para ficar mais fácil de explicar. A primeira coisa que compõe a sua consciência, a minha consciência, eu chamo de padrão.
que é um banco de dados? Nós, ao longo da nossa vida, a gente foi armazenando informações do que é certo e do que é errado, e fomos depositando isso num banco de dados, que eu chamo de padrão. Está aqui na nossa mente, ok? Então, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Como que você sabe o que é certo e o que é errado? Porque a tua mente, o teu cérebro, armazenou essas informações. E da onde você tirou essas informações? Do meio ambiente. Então, o que é certo e errado para um, às vezes não é certo e errado para o outro. E imagina um menino que foi criado pelo tio, que é o dono da boca de fumo, lá da comunidade, lá da favela. A mãe é prostituta, o pai está preso. Ele raramente vê o pai. E ele é ensinado as coisas do crime. Para ele, o certo e errado. No banco de dados dele, ele tem informações que divergem de um outro menino, que foi criado num lar com princípios éticos e morais, mas de acordo com a sociedade. Bom, cada um tem o seu banco de dados, e o banco de dados, ele é acrescentável. Você pode ir sempre jogando novas informações. De repente você lê um livro e você fala, poxa vida, eu sempre pensei de tal jeito. Agora eu descobri que não é assim. Aí você altera a informação no teu banco de dados. Então, você pode ter, a maioria de nós aqui, pode ter que estudar é certo. Trabalhar também é certo. Mas xingar? Não, não faça isso. É errado. E preguiça? Não, preguiça não pode. Brigar, então, de maneira alguma. Não pode. É muito errado brigar. Bom, a outra coisa que compõe a nossa consciência, que é composta só de duas coisas. Um banco de dados, que eu chamo de padrão, e o outro parte do sistema, que é sistema de avaliação. É o mecanismo de checagem. Imagina que você está fazendo as coisas e esse sistema autônomo chamado consciência, ele olha o que você está fazendo e aí ele faz o quê? Ele vai lá no banco de dados, acessa, abre gavetas, olha o que ele pode achar de informação contida no seu banco de dados a respeito daquilo que você está fazendo e julga. E aí diz para você, isso não está certo, para agora, viu? Ou diz para você, vai, pode prosseguir. É assim mesmo que tem que ser. Então, o sistema de avaliação, ele vê o que a gente está fazendo e vai no nosso banco de dados e diz para a gente se está certo ou se está errado. Também ele vê o que a gente fez e aí ele nos acusa ou nos aprova. Bom, nós vamos ver daqui a pouquinho os tipos de consciência. E quando a gente estiver vendo os tipos de consciência, nós vamos ver que é possível que o padrão seja bom ou ruim. Conforme a qualidade do banco de dados, das informações que você tem no teu padrão, você vai ter um tipo de consciência. E pode ser também que o sistema de avaliação da sua consciência esteja bem legal, esteja fraquinho, ou esteja funcionando a milhão. E conforme o tipo de funcionamento do sistema de avaliação da sua consciência, vai ser o tipo de consciência que você tem. E qual o tipo de consciência ideal? A gente também vai descobrir isso. Então, consciência é formado por essas duas coisas, o padrão e o sistema de avaliação. Como se forma o padrão? Você tem o seu padrão, é o seu banco de dados. E se formou através do que sua madrinha te ensinou, teu pai te ensinou, tua mãe te ensinou, na escola te ensinaram, a cultura popular, os teus amigos, o meio ambiente. E muito também, você escreveu leis do que é certo e do que é errado no seu banco de dados, através do que você viu os outros fazendo, aprendendo por imitação. Também quando você reage a determinadas experiências, você acaba escrevendo dentro do seu padrão. Isso é bom, isso é ruim. Isso dá certo, isso não presta. Experiências marcantes, então, escreve com caneta bem fundo no nosso banco de dados o que é certo
e o que é errado. Então, o padrão se forma através de informações que a gente vai amealhando ao longo da nossa vida. Como eu disse, ele pode mudar. Mas imagine assim, que o nosso padrão, em alguns casos, a gente poderia comparar com fotos, ou filtros, ou pequenos quadros de situações, de circunstâncias que nos mostram o que é certo, o que é errado e como reagir. Então, você está vivenciando uma situação, e aí, de repente, o outro mecanismo, que é o sistema de avaliação, vai lá, pega aquela foto que é mais parecida com essa foto do momento que você está vivendo, compara e julga e te diz, bom, isso é coisa boa ou isso é uma coisa ruim, que não presta. A consciência está sempre em transmutação, ela é mutável. Por quê? Porque a gente pode mudar o padrão. Hoje eu posso ter as informações do que é certo e do que é errado bem diferente do que era antes. Um menino que foi criado num lar onde ele aprendeu direitinho coisas que tornavam o seu banco de dados sobre o que é certo e sobre o que é errado bem agradáveis a Deus, por exemplo, de repente ele vai para o ginásio, para o colégio, para a faculdade, e aí ele mudou completamente a visão, o julgamento, o que é certo mudou para ele. Uma coisa que acontece muito é a relativização. Não existe certo, não existe errado, cada um tem a sua verdade. Bom, os valores podem mudar e a capacidade de atuação do nosso padrão também pode mudar. Às vezes o nosso padrão fica limpo, dá um delete em tudo e a gente já não liga mais para nada. Perdemos toda o nosso banco de dados. Agora, o sistema de avaliação é formado como? Como que atua o sistema de avaliação? Para a nossa consciência ser saudável, é preciso de um sistema capaz de trabalhar com qualidade. Então é o seguinte, você tem o banco de dados do que é certo e errado, mas o teu sistema de avaliação nunca foi respeitado por você. Ele vai perdendo a força. O teu sistema de avaliação está trabalhando muito bem. Ele vai, julga e dá para você direitinho o que você precisava saber. Então, ele vai contribuir para a sua consciência ser mais saudável. O sistema de avaliação pode ser treinado. O sistema de avaliação também pode ser enfraquecido. A função natural é avaliar o que a gente está percebendo, o que a gente sente em relação ao que está acontecendo, às pessoas. Você começa a ficar com raiva de alguém. O sistema de avaliação, se ele está bem saudável, ele pode ir lá no teu banco de dados e depois voltar para você falando, olha, não faz isso. Não é papel você ficar com raiva, você ficar com ódio, com amargura. Ele pega esse julgamento e ele te alerta. Né? Ele também pode julgar o que a gente está fazendo agora ou o que a gente já fez, as decisões que a gente tomou. Ele pode nos ajudar a entender o que é certo e errado, que está escrito lá no banco de dados em relação àquilo que a gente está fazendo agora, ou que a gente já fez, ou o que a gente quer fazer, o que a gente pretende fazer. Ok? Bom, vamos estudar agora os tipos de consciência que existe. Se você é filho de um pai ou de uma mãe muito exigente, muito briguento, eu gostaria de pedir que quem está com o microfone aberto, feche, por favor. Ok? Que está interferindo no som aqui. Por gentileza, quem está com o microfone aberto, feche. Então, se você tem um pai muito exigente, uma mãe muito exigente, de alguma forma pode contribuir para que você venha desenvolver uma consciência hipersensível. Qual a característica da consciência hipersensível? Você pode ver ali que o sistema de avaliação ele está estourado. É um sistema de avaliação que fica toda hora atormentando a mente da pessoa. A pessoa não tem paz. Ela nunca tem a sensação de que está tudo bem.
Porque a consciência hipersensível faz com que a pessoa toda hora fique julgando se fez o certo, se fez errado, se fez... Ela não descansa, ela não relaxa. O sistema de avaliação está desordenadamente em um funcionamento acima do que deveria. E aí, não importa o tipo de padrão que tem, né? Se é um padrão com boa qualidade de informações do que é certo e errado ou não. O sistema de avaliação da consciência dessa pessoa faz com que a consciência dela não seja boa. É hipersensível. Eu já atendi muitas pessoas com consciência hipersensível. Inclusive, adolescentes com a propensão para o suicídio por causa de uma consciência hipersensível. Isso é muito normal de acontecer. O apóstolo Paulo fala disso, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 28, de um tipo de pessoa que tudo está errado, tudo está culpado, não pode isso, não pode aquilo outro. A consciência hipersensível, ela não dá descanso. Talvez você se identifique com esse tipo de consciência, ou talvez com esse agora, consciência fraca ou corrompida. O que é uma consciência fraca ou corrompida? O sistema de avaliação tem sido desobedecido. A consciência chega para a pessoa e fala, olha, não faz isso. Aí a pessoa, para. E vai e faz. Daí a pouco a consciência vem, olha, que tal isso? Não. Passa por cima e faz. Por desobedecer várias vezes o sistema de avaliação, o cérebro vai entendendo que é melhor não ficar corrigindo tanto e vai se adaptando ao procedimento que essa pessoa está impondo à sua consciência. Com isso, a consciência dela fica fraca ou corrompida. Não é saudável, não é pura, não é uma consciência boa. E não importa o tipo de padrão que essa pessoa tenha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre padrão, você vai ver que interessante que é. Qual o tipo de consciência que você tem? Uma consciência fraca é descrita por Paulo lá em 1 Coríntios 8, 7. Também, quando ele escreve para Tito, no capítulo 1, versículo 15, ele fala da consciência corrompida. Eu listo alguns tipos de consciência que são exemplos para a gente aprender e para a gente poder melhorar o autoconhecimento e melhorar a melhor administração, a boa administração da nossa própria vida. Bom, essa consciência aqui é a consciência cauterizada. O cauterizado é porque perdeu totalmente a sensibilidade. Você já viu naqueles filmes de Bang Bang, quando o artista ele pega uma faca e vai no ferimento, esquenta a faca no fogão, depois vai no ferimento e ele põe aquela faca quente sobre a pele, né, para estancar a hemorragia. E aí aquela pele fica morta, aquela pele perde totalmente a sensibilidade. Esse processo é chamado de cauterização. Uma consciência cauterizada é uma consciência que ela simplesmente perdeu toda a sensibilidade. É bem o oposto da consciência hipersensível. Se você reparar, o sistema de avaliação está no zero, ele está inoperante. É uma consciência que realmente não atua mais. Alguns criminosos têm consciência cauterizada. Mesmo tudo aquilo que aprendeu do pai e da mãe não lhes toca mais. Eles não ligam mais para nada. Não ligam mais para nada. Não tem mais pudor para absolutamente nada. Homens de negócio podem agir dessa forma, despudoradamente. Pessoas que estão agindo em descompasso de tudo aquilo que sempre acreditaram, eles acabam calando o seu sistema de avaliação, calando assim também a sua consciência. É uma consciência cauterizada, não funciona mais. Essa consciência, ela simplesmente perdeu a função. Paulo fala da consciência cauterizada lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2.
A pessoa não dá mais ouvidos. Agora, tem a consciência limpa. A maioria das pessoas acham que o alvo é ter uma consciência limpa. Ah, eu pus a minha cabeça no travesseiro e dormi com a minha consciência limpa. A consciência limpa ela é caracterizada por um sistema de avaliação saudável. Está funcionando bem, está no nível de excelência. Então, o sistema de avaliação vai lá, vê o que é o certo e o que é errado na mente daquela pessoa, no banco de dados, e diz, está certo. E essa pessoa obedece à sua consciência, tanto é que não a enfraquece. E não é uma consciência hipersensível. O sistema de avaliação está funcionando saudavelmente. Porém, a consciência limpa pode ter um padrão inadequado. Vou dar um exemplo prático. Imagina um homem lá na Papua Nova Guiné, numa tribo antropofagita, onde eles têm por cultura, depois da guerra, quando eles conquistam seus inimigos, cozinharem os inimigos e comerem eles, porque eles acreditam que com isso vão receber em si a força daquele guerreiro que eles estão comendo. E esse homem, então, foi para a guerra. E eles venceram uma tribo vizinha, trouxeram lá 2 adultos como despojo de guerra, mataram. Por gentileza, tem alguém com o microfone aberto e está fazendo barulho? Eu peço, por favor, que feche o microfone. Então, eles foram lá, guerrearam, trouxeram 2 guerreiros adultos fortes, trouxeram manietados, amarrados, mataram eles, cozinharam. Esse homem comeu aquele guerreiro e depois, quando ele foi dormir, ele dormiu satisfeito e com a consciência limpa. Por quê? No padrão dele, no banco de dados dele, isso era uma coisa muito correta de se fazer. Muito justa de se fazer. Imagina aquele rapazinho que foi criado pelo padrinho, traficante. Sempre ouviu o seguinte, se um dia você tiver num assalto, é você ou os caras. Se o cara tentar reagir, você atira, porque você tem que salvar a sua vida. Não tenha medo, não. E ele fez um assalto, agora já jovenzinho, e no assalto, a pessoa que ele estava assaltando fez um movimento, e ele achou que a pessoa ia pegar uma arma, e ele atirou na pessoa e depois saiu correndo. Ele dormiu aquela noite, satisfeito consigo mesmo, porque ele fez o que ele achava que era certo. Obedeceu os impulsos do julgamento do que é certo e errado, que a sua consciência lhe impôs. Então, uma consciência limpa não é sinal de que nós estamos bem. Por quê? Porque a consciência limpa tem o sistema de avaliação funcionando adequadamente. Porém, o padrão não tem as informações que deveria ter. Agora, então, qual o tipo de consciência que nós precisamos ter? Paulo fala dessa consciência limpa lá no livro de Atos, né? A consciência boa. Nós precisamos lutar por ter a consciência boa. Por quê? Uma consciência boa, você pode notar que o sistema de avaliação está no nível ótimo. E o padrão também está no nível ótimo. O padrão contém informações corretíssimas do que é certo e do que é errado. Então, a consciência ela está sendo obedecida, o padrão é bom, o sistema de avaliação é saudável e todas as informações do que é certo e errado obedecem a critérios que, quero dizer para você e afirmar, os mais corretos que existem estão na palavra de Deus. Paulo escreve para Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o intuito da presente administração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o nosso alvo é ter uma consciência boa. Agora, como é que eu posso ter uma consciência boa? Primeira coisa
eu preciso fundamentar o meu banco de dados na palavra de Deus, nos princípios éticos e morais mais preciosos, não da minha cultura, porque a minha cultura pode me trair. Como se você fosse nascido lá numa tribo de antropófagos, você teria uma cultura inimiga de uma consciência boa. Onde já se viu comer gente, você ia achar que isso estava correto. Por isso, o ótimo de uma consciência boa, para a gente poder checar se tudo o que a gente sabe, pensa, entende e escreveu no nosso HD, no nosso banco de dados, que é certo e errado, é nós avaliarmos conforme as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha o que está escrito aqui. A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda a boa obra. Então, a nossa consciência vai ser boa na medida e proporção que ela for elaborada em cima dos princípios escriturísticos. Você quer saber se você tem uma consciência boa? Veja se você está julgando conforme a palavra de Deus. Além disso, é preciso nos treinarmos a obedecermos à voz da nossa consciência. Foi o Senhor Deus quem nos deu a consciência, como uma forma de nos portarmos corretamente, sendo alertados sempre. E quando você começa a desobedecer demais a sua consciência, você enfraquece ela, ou pode chegar até o ponto de cauterizá-la. E se você tem uma consciência hipersensível, talvez você precise até de ajuda externa para parar com isso. O seu sistema de avaliação, ele tem que ser saudável. Não pode ficar te acusando, não pode ficar toda hora dando para você a sensação de que mesmo que você não tenha feito nada errado ainda, daqui a pouco você vai fazer, né? É muito chato, é muito triste isso, essa sensação. Bom, deixa eu te afirmar que é preciso aprender. Aprender a diferenciar. Nós estamos encerrando já essa palestra que eu fiz ela bem curtinha para a gente poder ter um bom tempo de conversarmos a respeito de tudo que eu estou tratando aqui. Nós precisamos aprender a diferenciar. Nós precisamos aprender a diferença entre a nossa consciência, quer dizer, quando é que a nossa consciência está falando, quando é a voz do Espírito Santo e quando são acusações do inimigo. Por que eu quero encerrar com isso? Pelo seguinte, porque muitas vezes nós podemos confundir um com o outro e outro com um. A nossa consciência, ela é elaborável. Nós podemos trabalhar ela para ela melhorar e isso exige disciplina da nossa parte. Aprendizado da Escritura e obrigarmos-nos a sermos fiéis à nossa consciência. Isso, a nossa consciência não vai ser uma boa consciência. E às vezes, nós achamos que é o Espírito Santo que está falando com a gente e não é. É a nossa consciência. E nem sempre o Espírito Santo vai concordar com o que a nossa consciência está dizendo. E vice-versa, nem sempre a nossa consciência vai concordar com a voz do Espírito Santo. Depende do padrão que nós temos e depende do nosso sistema de avaliação. Isso você pegou, ficou gravado. O que é a consciência, os dois elementos que compõem, padrão, que é o banco de dados, e o sistema de avaliação. Bom, além disso, tem as acusações do inimigo. Nós não precisamos de que o inimigo venha interferir na nossa mente e no nosso coração com suas setas inflamadas. Nós podemos usar o escudo da fé para apagar todas essas setas. Termos, sim, uma consciência boa, com base nas Escrituras e saudável no sistema de avaliação. E precisamos sempre da voz do Espírito Santo.
Agora perceba o seguinte, a nossa consciência, ela precisa sempre ser conforme a palavra de Deus. Você concorda comigo? Nossa consciência precisa sempre ser conforme a palavra de Deus. Esse é um alvo. Quando você ouve a voz da consciência, você precisa que ela sempre seja conforme a palavra de Deus. Agora, a voz do Espírito Santo sempre é conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai falar para você algo diferente da palavra de Deus. Então, é preciso nós aprendermos a diferenciar a nossa consciência da voz do Espírito Santo e das acusações do inimigo. A nossa consciência, a gente precisa lutar para que ela seja conforme a palavra de Deus. A voz do Espírito Santo sempre é conforme a palavra de Deus. Mas as acusações do inimigo, muitas vezes, usa pedaços da palavra de Deus. Lembra de Jesus sendo tentado lá no deserto? 3 vezes o inimigo tentou. Por 3 vezes usou a palavra de Deus. Então, um estágio maior de maturidade espiritual, de crescimento, é aprender a diferenciar o que é a nossa consciência, o que é a voz do Espírito Santo e o que são acusações do inimigo. Um exemplo para a gente pensar nessa diferenciação está nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que fala do constrangimento que a gente pode receber. Um constrangimento através de nós mesmos, ou através de pessoas, ou através da voz do inimigo, ou através do mundo ao nosso redor, e um constrangimento, um entristecimento que venha pelo Espírito Santo de Deus. Então, olha o que diz esse texto. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, quando é a voz do Espírito Santo, é para edificar, é para construir, é para produzir quebrantamento, arrependimento, mudança de atitude. O Espírito Santo não vem falar com você para te deixar no chão destruído, arrasado, sem uma saída. Ele mesmo aponta para Cristo, que é a nossa salvação. Já a tristeza que vem do mundo, a tristeza que vem de nós mesmos, da nossa carne, ou às vezes a tristeza que vem por pessoas, ou a tristeza que às vezes vem pela voz acusativa do inimigo. Essa muitas vezes é para nos destruir, para nos jogar no chão, sem força para levantarmos. E se a sua consciência tiver como base a palavra de Deus, ela nunca vai agir para te destruir, mas vai agir para te corrigir, para te edificar, para te levantar, para te alertar. Então, olha como é importante nós trabalharmos essa questão da consciência. A consciência é um sistema autônomo do nosso cérebro que o nosso Criador nos deu para o nosso benefício, que precisa ser boa. E a consciência, ela é boa quando as informações, a base de dados do que é certo e errado tem como guideline, tem como guia a Bíblia. E ela é boa quando ela é obedecida equilibradamente. Ela não fica batendo só por causa de situações e circunstâncias psicológicas que nos fazem ter uma consciência hipersensível, por exemplo. Ou ela não é inócua, inoperante, como uma consciência cauterizada ou fraca ou corrompida. Mas ela é boa. O sistema de avaliação é saudável. E ele cada vez vai se tornar saudável e permanecer saudável pela obediência. Seguindo a sua consciência, uma consciência que traz para você o julgamento do que é certo e do que é errado. Conforme a palavra de Deus, você vai ter uma vida muito mais saudável, vitoriosa, precavida. O tolo vê o perigo e não está nem aí. Mas o justo, que tem uma consciência boa,
ele dá a volta e se livra de muitos problemas. Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Esse é um versículo que eu amo na palavra de Deus, porque diz pra gente o quanto nós somos responsáveis. Sabe a lei da semeadura? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher? Bom, com uma boa consciência, você vai semear sementes boas e vai evitar os tropeços e as sementes ruins.